Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje, no espaço Nós é Europa, está connosco a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. É o regresso da doutora Ana Rita Barros a estas conversas, depois da pausa que mantivemos durante algum tempo. Doutora Ana Rita Barros, muito boa tarde. Muito boa tarde, Marta. Doutora Ana Rita Barros, vamos voltar a falar do Brexit. É obrigatório, dados os últimos desenvolvimentos, nomeadamente a rejeição do acordo de saída no Parlamento Britânico. Exatamente, portanto... Na Câmara dos Comuns. Na Câmara dos Comuns. Um acordo rejeitado não só pela oposição, mas também pelo próprio partido ou conjunto de partidos que seguram o governo. O que torna, de facto, segundo alguns críticos, a maior desautorização do governo britânico alguma vez infringido ao próprio governo. Inédito, pelo menos, não é? Enfim, digamos que desta vez o pragmatismo britânico está mais do lado dos 27 Estados-membros. Manter a calma e continuar em frente, não é? Não é o caso dos britânicos que andam muito nervosos. Divididos e nervosos, sim. Divididos. E principalmente divididos. Portanto, nada conciliados com esta situação. Enfim, um atraso que os 27 reunidos já esta semana com representantes do Conselho, da Comissão e dos embaixadores dos 27 Estados-membros já disseram que pretendem que o próprio governo britânico crie sinergias e um pré-acordo com a própria oposição antes de vir negociar com a União Europeia novamente, porque não se sabe o que é que vão negociar para conseguir satisfazer a oposição e os próprios membros internos do partido que apoia o governo. A União Europeia admite, digamos, voltar à mesa de negociações e prolongar, digamos, até a data de saída. Exatamente. Adiar. Data de saída. Uma prorrogação de prazo que não estava prevista no artigo 50 do Tratado, mas que a União Europeia, a nível de Conselho, pode decidir e que já admite até, inclusivamente alguns líderes europeus, até ao final do verão. O que não é agradável, nem as consequências muito previsíveis, na medida que pelo meio temos eleições europeias. Exato. Como é que isso vai acontecer? Se o Reino Unido permanecer na União Europeia nessa altura? Admite-se, portanto não se sabe porque isto é situação é nova, mas admite-se que os atuais deputados continuem, porque o que estava indicado, como nós sabemos, era a diminuição de 751 para 705 deputados. Portanto, os 73 deputados do Reino Unido sairiam e o que aconteceria é que entravam mais alguns assentos por alguns Estados-membros, como é o caso da Espanha, ficava com mais 5, o caso da França também mais 5, Finlândia também, exceto nós, Portugal, porque o aumento do número de assentos está diretamente relacionado com a parte demográfica. O aumento demográfico não tem acontecido em Portugal. Portanto, manteríamos os 21, mas esses assentos, com certeza, a continuarem, porque se eles continuam os antigos, não é? É também uma situação ainda para ver, mas continuam antigos, há novas listas, em princípio continuarão. Os cidadãos do Reino Unido vão poder votar? Em princípio não, continuavam os antigos até à fase de saída, depois iam sendo substituídos com essa diminuição de mandatos para os 705. Enfim, o número de ajustamento de membros do Parlamento Europeu não seria para os 73, ficavam sempre 46 lugares de fora para os novos alargamentos da União Europeia. Portanto, uma situação muito indefinida, ainda por cima num ano onde não há só eleições europeias, há um quadro plurianual a ser negociado que tem ficado mais ou menos esquecido. Mas não se antevê, de facto, grandes alterações de fundo no acordo que já está estabelecido. Claro que a União Europeia já veio dizer, até através do negociador-chefe, do Michel Barnier, veio dizer se o Reino Unido mexer nas suas linhas vermelhas, a União Europeia também mexe em parte, né? Também faz umas concessões. Claro que aqui a União Europeia tem uma posição muito mais confortável e eu penso que irá aproveitar para negociar aquilo que defendeu sempre, que são
as liberdades fundamentais do seu mercado interno e a linha de fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, que é um dos grandes calcanhares daqueles deste acordo, não é? De qualquer forma, podemos dizer que não deverá haver a tal saída desordenada? Ninguém quer uma saída dura. Os países, os Estados da União Europeia têm-se precavido, digamos assim, Sim. com planos de contingência. Todos anunciaram, aliás, por recomendação da Comissão. Todos anunciaram, os parlamentares europeus, o Parlamento Europeu esta semana também se pronunciou, embora os parlamentares, tanto os apoiantes da permanência do Reino Unido como os eurocéticos, defenderam a realização de uma nova votação, que ainda não se sabe como é. Através de eleições através de um segundo referendo, que poderá ter resultados diferentes, na medida em que agora há muitos jovens que não votaram e que vão votar. Ou queriam votar, no caso. Mas é uma situação a vermos no dia-a-dia, porque todos os dias há pequenas evoluções. Há desenvolvimentos sobre esta matéria. A Roménia assumiu em 1 de janeiro a presidência da União Europeia. Foi um tema que abordamos na passada semana. De qualquer forma, seria talvez de fazer uma referência ao facto de ser a primeira vez que a Roménia assume a presidência da União Europeia e de passar por alguma turbulência política o próprio país, não é? Exatamente. Portanto, a Roménia assume pela primeira vez desde a sua entrada em 2007, mas tanto a Roménia como a Bulgária, aliás, países que entraram na mesma altura, têm tido por parte das instituições europeias um mecanismo de cooperação e verificação, ou seja, um acompanhamento direto dos seus comportamentos. Um dos exemplos é não terem aplicado plenamente as regras do espaço Schengen, muito para a oposição da Alemanha, porque, enfim, considera que aqueles países, pela sua localização, e há muitas vezes, pelo seu desempenho político, não dão garantias nessa matéria. E, de facto, a independência judicial tem sido muitas vezes posta em causa. A luta contra a corrupção também tem tido alguns desenvolvimentos interessantes na Roménia. Os desequilíbrios das contas públicas têm sido uma constante, embora não sejam só os romenos, mas enfim. Mas isso tem ocasionado muitos reparos por parte da Comissão Europeia. Estará a Roménia à altura de presidir a União Europeia? É essa a questão? É essa a questão e até o próprio presidente da Comissão Europeia, antes de se deslocar a Bucareste para participar nos atos inaugurais da presidência, teve uma frase, que é uma frase bastante significativa, uma frase muito dura relativamente aos romenos, dizendo que Bucareste ainda não entendeu de todo o que significa presidir a União Europeia. É, de facto, uma frase muito forte. A Roménia tem tido indicadores muito favoráveis, mas, enfim, só isso não significa que o país tenha as suas capacidades, embora o governo tenha reafirmado, depois das palavras de Jean-Claude Juncker, que está focado na presidência e que a sua presidência vai ser um êxito. O euro fez 20 anos, também fizemos essa referência na passada semana. A este propósito, a Comissão fez ou aprovou uma recomendação muito específica, tendo em conta esta efeméride. Exatamente, porque quando o euro foi instituído na altura, a pretensão era que o euro passasse a ser a moeda mais influente a nível mundial. Isso não vai acontecer. Sim? Não. Continua a haver a moeda dólar como referência. O dólar continua a ser a referência. Dólar americano como a referência. Significativo é que em 2008 o euro representava 24,5% das reservas mundiais e em 2018 representava apenas 20,1%. Portanto, tem baixado a sua posição relativamente às transações. E, em termos europeus, grande parte dos países, quando fazem negociações externas, ainda continuam a fazer a contratualização em dólares. Mesmo os países da zona euro? Da zona euro e os Estados-membros. O que é um bocadinho, enfim, pouco normal. E em sectores muito importantes e com grandes volumes de faturação, que é o caso da energia e da aeronáutica. A Europa o conjunto dos países europeus é o maior importador mundial de energia. Os contratos anuais de energia atingem 60 mil milhões de euros e 80% desses contratos estão facturados em dólares e não em euros.
mesmo um contrassenso quase, digamos. Quase. Mesmo a companhia aérea europeia, a construtora europeia de aeronaves, continua a fazer a facturação em dólares. E, portanto, a recomendação da Comissão Europeia é para que os novos contratos ou os existentes sejam denominados ou redenominados em euros pelas empresas e pelos países contratantes, como é o caso da energia. Seria importante que assim fosse. Significativo, pelo menos. Sim, significativo. Doutora Ana Rita Barros, vamos falar do Erasmus, de certa forma. De certa forma, sob outra perspectiva. Sob outra perspectiva, é verdade, porque há um movimento que se gerou a partir desses jovens que ao longo dos últimos anos foram participando nesses intercâmbios Erasmus. E que agora pretendem ter uma posição política importante. O movimento é um movimento que surgiu na Holanda, em Amsterdão. É um movimento pan-europeu chamado VOLT. VOLT vem de energia. E o lema deles é reenergizar a Europa. E pretendem, de facto, não partidos políticos candidatos ao Parlamento Europeu por Estado-membro, mas pan-europeu, portanto abrangendo todos os Estados, em que também os candidatos são de todos os Estados e iriam participar numa lista conjunta. Portanto, é diferente, é inédito esse programa eleitoral desses jovens concorrerem às eleições europeias, mas está aberto a jovens e a menos jovens, não é? À geração do Erasmus e anterior ao Erasmus, que é transversal, militantes de todos os Estados-membros. O programa é igual para toda a Europa, é essa a diferença, e tem como objetivo prioritário melhorar e aprofundar o projeto europeu, contrariando os nacionalismos. Portanto, é a mensagem. Digamos que é uma pretensão de uma Europa mais federal, no sentido em que não se tem conseguido. O manifesto lançado designa-se por a Declaração de Amsterdão e tem os objetivos de defender o projeto europeu no seu todo. E pretendem já concorrer a estas eleições europeias em maio? Exatamente, já tem um site, têm representantes em todos os Estados-membros, indicam que todos os dias aumentam. Jovens aderem? Sim, os jovens, os seguidores, como eles chamam, jovens e não jovens, de acordo com os próprios, têm tido uma grande adesão de membros. E a frase, o slogan do movimento é: queremos a Europa, então vamos consertá-la. É bem significativo da vontade dos membros em levar para a frente este projeto e, como dissemos, membros que são jovens e que sabem o que é uma Europa vivida através dos intercâmbios Erasmus e dessas experiências. Talvez por isso houve uma aposta por parte da Comissão Europeia em possibilitar a outros jovens desta geração o conhecimento de diferentes países da União Europeia. Jovens, cada vez mais jovens. Sim. Trata-se da iniciativa Discover União Europeia. Portanto, é a segunda fase. É um projeto segundo a Comissão para continuar. Vai ver a sua dotação orçamental aumentada significativamente no próximo quadro 2021-2027 e, portanto, desta vez saíram os resultados, abrange 14.536 jovens que completaram 18 anos no passado ano 2018 e que durante 30 dias, entre 15 de abril próximo e 31 de outubro, podem viajar pela Europa com um passe de comboio. Normalmente é de comboio. É uma versão europeia do Interrail, não é? Embora para jovens que residam em zonas mais distantes possa haver outro tipo de bilhete que não o comboio, que é o caso dos residentes nas regiões ultraperiféricas, desde que não ultrapasse por cada um dos jovens o valor de 260 euros. Essas vivências permitem aos jovens apreender a Europa nos seus mais diversos domínios, até no domínio cultural, e podem ser realizadas com candidaturas individuais ou por grupos no máximo de 5 elementos. Esses 5 elementos têm que ter um candidato, em que quando se faz a candidatura tem que ter um pré-requisito de ter um código e depois submete as 5 candidaturas em conjunto.
Doutora Ana Rita Barros, vamos terminar esta conversa com uma frase. Quem a disse? Michel Barnier, portanto, antigo comissário e atual negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, que esteve em Portugal esta semana. Participou no Conselho de Estado. Conselho de Estado, a convite do Presidente da República, que já não é a primeira individualidade a quem o Presidente da República endereça esse convite, e que, confrontado com uma opinião de um eurocético, se a Europa faz sentido ou se devemos estar na Europa ou fora dela, afirmou que a União Europeia faz com que estejamos sentados à mesa e não sentados atrás a ver serem tomadas decisões sobre nós. Somos intervenientes, é isso que ele quis dizer. E participamos e queremos, de facto, e manifestamos a nossa opinião. Segundo as perspectivas na parte do G8, portanto, os países mais desenvolvidos do mundo, em 2050 só há um país europeu que fará parte, que é a Alemanha. Neste momento temos 4, Reino Unido, Alemanha, Itália e França. Portanto, para ver que se nós não tomarmos uma posição conjunta, como somos Estados pequenos, a nossa voz a nível mundial terá um poder muito mais fraco. Obrigada, doutora Ana Rita Barros. Até à próxima conversa. Obrigada.